Olá pessoal, eu vou mostrar como criar um controle de acervo no Axis utilizando o VBA. Então eu vou criar aqui um banco de dados em branco, vou dar o nome aqui de DB controle acervo. Vou escolher aqui a pasta e vou criar. Então ele já cria aqui para mim uma tabela. Aí para salvar essa tabela eu tenho que colocar alguns campos aqui. Eu vou então clicar com o botão direito do mouse e clicar em modo design. Aí ele pede o nome da tabela. Eu vou dar o nome TB acervo. Eu vou ter aqui o código. Eu vou deixar aqui sem o acento, código sem o acento. Ele vai ser um campo de numeração automática. Aqui ele vai ser a chave primária, tá? Eu vou deixar aqui ó, selecionado para ele ser a chave primária. Chave primária é aquele campo que identifica cada linha da tabela. Esse campo é importante para que não haja registros idênticos. Aí você pode ter alguns conflitos de informação, né? Conflitos de dados. E aí você pode gerar consultas incorretas. Então, para não ter registros iguais, é que existe a chave primária. Essa chave primária, sendo numeração automática, vai garantir que cada linha aqui da tabela seja uma diferente da outra. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, o campo título. Vou colocar sem acento também. Esse campo vai ser texto curto. Em seguida eu vou ter o campo autor, vai ser um texto curto também. Editora, seção, descrição, quantidade, vai ser um campo do tipo número. Ano, também do tipo número. E vou colocar um outro campo chamado código acervo. Vou deixá-lo como texto curto também. Então, para que vai servir esse código de acervo? É que em algumas bibliotecas existe o código do item e esse código ele pode ter algumas barras, pode ter pontos, pode ter letras. É necessário que ele fique como sendo um texto. Esse código aqui ele vai ser um código interno aqui, né, que vai ficar contando 1, 2, 3, 4, 5. E esse código aqui ele é mais livre. Ele vai de biblioteca para biblioteca, tá? Cada biblioteca geralmente tem um tipo de código diferente para aquele item, tá? Que tem a ver com o acervo daquela biblioteca. Então, se lá no seu acervo o código for só de números, sem pontos, sem barra, sem nenhum outro tipo de sinal, nem letras, você pode deixar aqui como número também. Então aí nós temos esses campos aí, né? Título, autor, editora, seção, descrição, quantidade, ano e código acervo. Se na sua biblioteca tiver outros campos, você pode ir adicionando aqui, só tomando cuidado aí para diferenciar o que é texto, o que é número. Nós temos aqui, ó, data, né? Moeda, sim ou não. Só toma cuidado com o tipo de dado que você vai colocar, porque aí se você colocar um tipo aqui e depois colocar um dado que esse tipo não aceita, aí ele não vai cadastrar aqui, ele vai cadastrar os outros campos, mas esse campo aqui ele não vai cadastrar. Eu já posso fechar essa tabela aqui, tá? Ele pede para salvar. Aí então eu vou criar um formulário. Eu venho aqui, ó, design de formulário. Aí aqui onde está pop-up eu já vou mudar para sim. Para que serve isso? Para que quando eu aperte F5, né, aqui ele fique assim uma janela solta. Se eu deixar ali pop-up não, deixa eu dar o nome aqui, FRM acervo. Vem aqui em modo de design. Se eu deixar aqui como não, aí quando executar ele só fica uma folha aqui, ó. Deixa eu mudar aqui para não, para vocês verem. Né? Ele fica uma folha aqui, ele não fica uma janela solta aqui. Então vou voltar aqui para o modo design.
Vou escolher aqui, ó, formulário e vou mudar aqui para sim. Aqui eu tenho formato, né? A legenda aqui, ó, posso colocar aqui, ó, controle acervo. Aí nesse formulário eu vou ter aqui, ó, rótulo, quantos campos eu tenho lá na minha tabela. Esse aqui eu não vou usar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho que colocar aqui os 8 controles no meu formulário. Então deixa eu colocar um texto aqui. Vai ser título. Eu vou copiar aqui e vou colar mais 7. Com o botão direito aqui, ó, posso escolher alinhar à esquerda. Aí eu vou ter aqui, ó, título, autor, editora, seção, descrição, quantidade, ano e código. Aí aqui em criar eu posso colocar aqui em design, eu posso colocar agora a caixa de texto. Vou copiar aqui, eu vou alinhar à esquerda, vou deixar aqui um pouco maior. Aqui eu vou alinhar inferiores. E agora eu vou mudar os nomes aqui. Isso aqui vai ser na aba outra. Eu vou mudar o nome para txt título, sem acento, txt autor, txt editora, txt seção, txt descrição, txt quantidade, txt ano, txt código. Agora então eu vou adicionar um botão aqui, ó. Esse assistente aqui eu vou cancelar e aqui no nome dele vou colocar cmd cadastrar, formato, cadastrar, evento. Ao clicar, vem aqui nas reticências, construtor de código, ok. Nesse evento é que eu vou colocar o código para cadastrar um item no acervo. Então eu vou ter aqui, ó, din db as database as dao.database, tá? Database é o banco de dados em inglês. RSS record set. O record set serve tanto para pegar dados que estão na tabela, quanto para levar dados para a tabela. Então vou fazer aqui set db igual a current. Isso aqui serve para dizer para ele que esse db, que é o banco de dados, ele vai ser este banco de dados que eu estou mexendo aqui. Então esse current, né, quer dizer o atual. Aqui também eu vou colocar o DAO.recordSet. Aí eu vou dizer o seguinte, set rs igual a db.openRecordSet. E aí eu vou informar para ele a minha tabela, o nome da tabela, que é tb acervo. E vou informar db open dynaset. Isso aqui vai me servir para levar os dados para a tabela. rs.addNew, que vai servir para adicionar uma nova linha na tabela. Aí eu vou fazer rs exclamação e o nome do campo, que seria título, vai ser igual ao que? ami.txt rs exclamação autor vai ser igual a mi.txt autor rs exclamação editora igual a mi.txt editora rs exclamação seção igual a mi.txt seção rs exclamação descrição igual a mi.txt descrição rs ano igual a mi.txt
txt ano rs exclamação quantidade igual a mi ponto txt quantidade rs exclamação código acervo igual a mi ponto txt código. E aqui eu vou fechar então o record set, né? Eu vou atualizar o record set, né? Que aí ele monta a tabela atualizada. Então eu vou escrever rs.update e aqui eu vou dar uma mensagem message box dados cadastrados. Então vou apertar Alt F11 e vou apertar F5. Aí aqui no título eu vou colocar teste título. Na seção eu vou colocar teste seção. Descrição teste descrição. Quantidade colocar 1. Ano 1997. Autor teste autor. Editora teste editora. Código ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 e vou clicar em cadastrar dados cadastrados. Aí eu volto na tabela para verificar, abrir, aí foi cadastrado. Eu quero que ao cadastrar, se o código acervo já estiver cadastrado, então ele vai emitir uma mensagem dizendo que aquele código já está cadastrado e não vai fazer o cadastro. Din SQL as string. O SQL é uma linguagem voltada para banco de dados. Essa linguagem trabalha com comandos que são dados através de textos. Então, esses textos são chamados de comandos SQL. Então, eu vou criar aqui um comando SQL que vai percorrer toda a tabela, na verdade, deste banco de dados e vai verificar se o código lá no campo código acervo já está cadastrado. SQL é igual a select, tem que abrir aspas, né, porque é todo texto isso aqui, select asterisco, esse asterisco significa tudo. Ele vai selecionar todos os registros, vai buscar todos os registros. From DB acervo. Então isso aqui significa procure em todos os registros da tabela acervo. Where código acervo seja igual, aí eu vou ter aqui aspas simples, aspas duplas. Aí vou concatenar com mi.txt código concatenado com aspas duplas e aspas simples. Esse é o meu comando SQL. Ele vai buscar todos os registros, né, todas as linhas da tabela acervo, onde a coluna código acervo seja igual, né, o campo código acervo seja igual ao texto que está lá na txt código. Se for igual, o meu record set, esse aqui vai continuar valendo, só que esse aqui vai ser depois. Eu vou fazer um outro record set, em que eu vou informar o SQL, aí desse SQL ele vai obter uma certa quantidade de registros em que aquele código é igual
ao que está na caixa de texto. Se ele encontrar algum registro, ele vai guardando no record set e aí ele retorna para mim quando eu pedir para ele retornar. Por enquanto aqui eu só estou pedindo para ele executar esse comando SQL. db read only. Isso aqui é para quê? Ele vai executar esse comando SQL somente leitura. Então quer dizer o quê? Quer dizer que eu não vou alterar a tabela, eu só quero ler a tabela, né? Eu só quero ler os dados que já estão na tabela. Aí eu vou perguntar if rs.recordCount for maior que 0, then and if. Então aqui eu estou perguntando se a quantidade de registros encontrados com esse código for maior que 0, ou seja, se ele encontrou 1, ele já vai me retornar, ó, eu encontrei quantidade 1, encontrei um registro que contém esse código. Se ele encontrou um registro que contém esse código, aí eu vou emitir uma mensagem, message box, código já cadastrado. E aí eu não vou seguir para baixo, que é a parte em que ele faz o cadastro. Eu vou sair já aqui. Então eu vou falar aqui, ó, go to fim. E aí onde que vai ser esse fim? Esse fim vai ser aqui, ó. Não vai ter a mensagem dados cadastrados, vai ser aqui, ó. Ele não tem mais nada para fazer, então ele vai sair do procedimento. Então vamos fazer um teste aqui, ó. Eu tenho aqui já cadastrado o código ABC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí vamos lá no formulário acervo. Eu vou colocar o código aqui, ó. ABC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou clicar em cadastrar. Olha lá, ó, código já cadastrado. Então esse era o código aqui que eu queria mostrar para vocês neste vídeo, tá? Depois eu vou continuar este banco de dados da biblioteca. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Agora eu vou fazer um procedimento para que, caso o usuário não tenha digitado algum valor em alguma caixa de texto, eu vou dar uma mensagem para ele que os campos devem ser preenchidos e vou fazer como aqui, ó. Vai lá para o fim. Aí lá no fim não tem nada para ele fazer. Ele vai pular e não vai vir para essa parte aqui de cadastrar. Então esse vai ser o primeiro procedimento que eu vou fazer aqui. Nessa parte, verifica se o código já existe. Verifica se os campos estão preenchidos. Vou declarar uma variável aqui em cima, controle formulário as object. O objeto vai ser uma caixa de texto. Por isso eu declarei a variável como sendo um objeto. Só que eu vou percorrer não só as caixas de texto, eu vou percorrer todos os controles que estão no formulário. Então, cada controle do formulário é um objeto. Então, eu vou fazer o seguinte, for each controle formulário in me.controls. Next, controle formulário. Para cada controle de formulário que estiver em me, o que é esse me aqui? Me é o próprio formulário aqui, ó, que é o FRM acervo. Dos controles que estão no formulário acervo, ele vai percorrer de um a um. If type name controle formulário for igual a text box, then
and if. Então eu estou dizendo, se o tipo de controle desse controle que eu estou percorrendo for text box, então se o controle formulário ponto text estiver em branco, then and if. Vou dar uma mensagem. Então, se o controle é uma caixa de texto e se a caixa de texto está em branco, a mensagem vai ser: preencha todos os campos e vá para o final. Go to fim. Então eu vou apertar Alt F11. Aí aqui no formulário eu vou dar um clique e vou apertar F5. Aí eu vou clicar em cadastrar. Aí dá o erro 2185. Você não pode fazer referência a uma propriedade ou a um método de um controle, a menos que o controle tenha o foco depurar. Então aqui, ó, ele está dizendo que eu não posso me referir ao texto da caixa de texto se a caixa de texto não estiver com o foco nela. Isso aqui é uma peculiaridade do Axis, tá? Eu não posso dizer textbox.text sem que esse controle esteja com o cursor lá dentro dele, né? Com o foco nele. Primeiro eu vou ter que deixar o foco no controle para depois me referir à propriedade text desse controle. Vou fazer controle formulário ponto set focus. Então vamos apertar de novo Alt F11, dar um clique aqui no formulário, F5. Como os campos estão vazios, ou mesmo que tenha um só vazio, não é para ele cadastrar, tá? É para ele dar uma mensagem. Então vamos lá, preencha todos os campos. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Então nós já verificamos se os campos estão preenchidos. Verificamos se o código já existe. E já fizemos o cadastro. Agora, o que nos falta é, após o cadastro, limpar as caixas. Esse código de limpar as caixas é muito parecido com o código de verificar se os campos estão preenchidos. Então eu vou copiar esse mesmo código aqui e vou levar lá para o final, antes do fim aqui. Aqui então eu percorro cada controle de formulário, verifico se o controle é textbox. Se for textbox, eu coloco o foco naquele controle, porque se eu não colocar o foco vai dar aquele erro que eu já expliquei nos vídeos anteriores. Aqui, em vez de perguntar se o texto da caixa de texto está em branco, eu vou deixar o texto em branco. Então é isso aqui, ó. Eu tiro esse if, não precisa da mensagem, é só limpar mesmo os campos. Tira esse if aqui e fica assim. Se o controle for textbox, eu coloco o foco no controle e em seguida eu limpo o controle. Então eu vou fazer um teste aqui, apertando Alt F11, depois F5. Cadastrar. Dados cadastrados, ok? Quando eu dou ok, ele limpa aí todos os campos. Então este era o código que eu queria mostrar para vocês. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Eu vou aqui inserir um outro user form, design de formulário. Eu vou dar o nome para ele de FRM pesquisa, ok. Então aqui no FRM pesquisa, vou no modo de design e vou inserir uma caixa de listagem. Isso aqui eu vou cancelar. E aqui no formulário, no evento aqui, eu vou no formulário, né? Formulário, o evento ao carregar. Eu vou clicar aqui nos 3 pontos, construtor de código.
Esse evento formLoad, ele vai ser executado logo quando o formulário for carregado na tela. Então eu vou colocar aqui mi ponto. Vou dar um nome aqui para listbox. O nome dela vai ser lst acervo. Aí Alt F11, voltando aqui no formLoad, vou falar mi.lst acervo ponto row source type é igual a value list. Isso aqui serve para quê? Serve para configurar a listbox para ser uma lista de valores. Então aqui eu vou tentar executar, vamos ver se vai apresentar algum erro. Ele está executando aí normal. Então eu vou fazer só o pop-up, né? Que é aqui o formulário, formato, dados, outra, pop-up, vou deixar como sim. Então aqui eu vou fazer todo aquele processo lá de declarar o banco, né? Então din db s down.database din rs s down.recordset din sql as string. Tá, tudo isso aqui já foi explicado aí nos vídeos anteriores. Pegar os dados do meu record set, né? Então vou fazer o seguinte: set rs igual a db.openRecordSet sql db read only. Aí eu vou formar o SQL. O SQL vai ser o que? Select asterisco from db acervo. Isso aqui vai me trazer a tabela acervo inteira. Aí aqui eu já tenho o meu record set preenchido. Eu vou fazer o seguinte: rs.move first. Aqui ele vai encontrar o primeiro registro do record set. Aí do until rs.eof. Isso aqui significa o quê? Então aqui é faça até encontrar o último registro do record set. Ele vai fazer o quê? mi.lstacervo.add item vai adicionar qual item a listbox. Então vai ser assim: rs exclamação código acervo e abre aspas, ponto e vírgula, fecha aspas, e rs exclamação título. Então para cada coluna que eu for acrescentar na listbox, eu vou concatenar aqui com ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula é que vai separar as colunas da listbox. Nessa coluna, né, cada coluna eu vou colocando aqui um campo do meu record set, né? Então, código acervo, depois o título e etc. mi.lstacervo.column count vai ser igual a rs.fields.count. Tá? Então, fields são os campos.
ele vai contar quantos campos tem o record set, né, que é o mesmo número de campos da minha tabela. E aí a list box vai ter esse mesmo número de colunas. Set db igual a current db. O que eu esqueci de colocar aqui foi rs move next. Eu entrei no primeiro registro do record set. Aí eu vou fazer, faça isso enquanto não chegar até o último registro do record set. Aí ele coloca isso na list box. Só que aí, cada vez que eu coloco o registro na list box, eu tenho que falar para ele ir para o próximo registro. Então é esse rs.moveNext, que é vá para o próximo registro. Alt F11, cliquei aqui, F5, aí ó, tá preenchendo a minha list box. Agora então falta só colocar os outros campos. Eu vou copiando aqui, colando. Então eu vou colocar aqui, ó. O primeiro campo vai ser o código acervo, o segundo campo o título, o terceiro campo vai ser o autor, quarto campo vou colocar a editora, quinto campo vai ser a descrição, não, vou colocar a seção, aí depois eu vou colocar o ano, depois eu vou colocar a quantidade e depois eu vou colocar a descrição. Então eu vou fazer Alt F11, clique no formulário, F5. Então tá aí, ó, ele já está preenchendo a list box, 2, 4, 6, 8 colunas. Então este era o código que eu queria mostrar para vocês. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Agora no formulário FRM Pesquisa, eu copiei todas aquelas caixas de texto que eu tenho no FRM Acervo. E agora eu vou querer que ao clicar em um item na list box, sejam preenchidas aqui as caixas de texto. Então eu vou clicar aqui na list box, em evento ao clicar, eu vou clicar aqui nas reticências, construtor de código, ok. Aí nesse evento aqui, eu vou verificar o seguinte, if me.lstacervo.list index for maior ou igual a 0, then and if. Se a propriedade listindex for maior ou igual a 0, indica que um item foi selecionado. Então, eu vou fazer o seguinte, mi.txt código vai ser igual a mi.lstacervo.column. Qual coluna que eu quero? Eu quero a coluna 0. E qual linha que eu quero? Eu quero a linha list index. Aí depois, segunda coluna, mi.txt título vai ser igual a mi.lstacervo.column. Qual coluna que eu quero? Coluna 1. Qual linha? Linha list index. Então é mi.lstacervo.list
index. Aqui em cima é a mesma coisa. mi.lstaservo.listindex. Vou fazer um teste aqui. Eu vou apertar F5. Aí aqui, ó, na primeira coluna eu tenho o código e na segunda coluna eu tenho o título. Então, ao clicar aqui, ó, ele já preenche o código e o título. Agora, depois eu venho com autor, editora, seção. Então, eu vou fazer o seguinte. O mesmo procedimento para autor, editora, seção. Então, mi.txt autor, txt editora e txt edição. Vou ter coluna 2, 3, 4. Alt F11, F5 é o outro formulário. É esse formulário aqui. F5. Então, vamos ver aqui. Ao clicar, método... Ah, tá. Não encontrou essa caixa de texto aqui. Deixa eu ver aqui. Não é edição, é seção. Tá? Alt F11. Fechar aqui. Aí, ao selecionar aqui, ó, ele preenche o título, autor, editora, seção. Agora falta ano, quantidade e descrição. Alt F11. Fazer o mesmo processo para ano, quantidade e descrição. Então eu vou ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui, quando eu preenchia a list box, colocava aqui a quantidade de campos que tem na minha tabela. Só que a minha tabela tem uma coluna a mais, tem um campo a mais, que é o campo código. Porque eu tenho o código e tenho o código acervo. Só que o código eu não estou usando, eu só estou usando o código acervo. Então, quando eu mando preencher com a mesma quantidade de colunas da minha tabela, a list box está ficando com uma tabela a mais em branco. Justamente porque eu não estou usando a tabela código. Então, a quantidade que eu vou usar, na verdade, é a quantidade de campos da minha tabela menos 1. Então, eu coloquei aqui esse menos 1. Agora eu vou apertar Alt F11 e vou apertar F5. Então, aqui, ó, agora a minha list box está com 8 colunas. 2, 4, 6, 8. Tá? Não tem uma coluna sobrando aqui. E aí, ao selecionar um item aqui, ó, ele já preenche todos os campos. Ó, título, autor, editora, seção, descrição, quantidade, ano e código. Quando eu troco o item, ele já troca aqui também. Então, este é o código que eu queria mostrar para vocês.
Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Então agora eu vou fazer uma pesquisa por título. Então eu vou ter aqui Jim DBS DAO.database Jim RSS DAO record set Jim SQLS string. Eu vou verificar se o texto digitado nessa caixa de texto é parecido com o texto que está lá na minha coluna da tabela, a coluna título, né, o campo título. Então, para isso, eu vou primeiro dizer que o banco, né, DB é igual a current DB. Aí eu tenho que formar o SQL, tá, para fazer essa pesquisa. O SQL vai ser o seguinte: select, colocar aspas aqui, SQL igual select asterisco, né? Asterisco quer dizer selecione tudo, né? Pegue todo o que está from DB acervo where. Então selecione todo da tabela acervo, onde o título, que é o nome do meu campo, título. E agora eu não vou usar mais o igual, eu vou usar o like. Esse like é usado para dizer que o título vai ser parecido com o título, não precisa ser exatamente igual ao título. Asterisco, aspas duplas. Tá? Esse asterisco é usado para quê? Ele quer dizer qualquer coisa. Tá? Então, qualquer coisa que vier antes do mi.txtp título.text concatenado com aspas, aspas simples e asterisco. Então, qualquer coisa que venha antes ou depois, ele vai considerar. Então, isso aqui é o seguinte. Eu vou comentar essa linha aqui só para explicar o que eu quero dizer. Então, vamos supor que eu tenha o título lá, Casa Grande. Se eu digitar um A, ele vai me trazer esse Casa Grande. Por quê? Porque esse A, ele tem qualquer coisa que vem antes desse A aqui, ó. Seria o C. O C seria o qualquer coisa. Tá? Mesma coisa, se eu digitar G, ele vai me trazer esse título Casa Grande. Por quê? Considerando o G e qualquer coisa depois, e considerando o G e qualquer coisa antes. Então esse asterisco serve para isso, para dizer considere o que está na caixa de texto e qualquer coisa que vier antes ou qualquer coisa que vier depois. Então eu vou voltar agora para o meu SQL. Concatenado com order by. Esse order by serve para quê? Serve para ele ordenar, né? Colocar em ordem. Aí ele vai colocar em ordem e eu vou dizer o campo que ele vai considerar para colocar em ordem. Eu quero que ele ordene pelo campo título. Então eu acabei colocando uma concatenação a mais aqui, tá? Não é necessário isso aqui, porque essa concatenação ela já vai pegar tudo isso aqui. Então o meu SQL ficou assim: select asterisco from tb acervo where título like concatenado com texto da caixa de texto e ordenado pelo título. Então agora eu já posso executar esse SQL. Então eu vou dizer o seguinte: set rs igual a db.openRecordSet. Aí eu vou informar o SQL, vírgula, db_read_only. Eu só quero ler esses dados, eu não quero inserir no banco de dados. Então, o meu record set já está aí. Ele já está trazendo para mim todos esses dados que eu pedi. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: eu vou mover para o primeiro registro do
record set. Então eu vou fazer rs.move first. Dos registros que ele vai me trazer, aqui eu já estou no primeiro. Então agora eu vou fazer do until rs.eof. Isso aqui quer dizer o quê? Faça até que você chegue no último registro. Aqui, loop. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou começar a preencher a minha list box aí. Então, nós já fizemos essa parte, né, de preencher. É igual isso aqui, ó. Tudo isso aqui é igualzinho que eu já expliquei como se preenche a list box, como se move para o próximo registro, tal. Então, o que era novo aqui, que eu não tinha falado agora, era fazer um select usando o like e o order by. Preenchi a minha list box. O que eu quero fazer? Já tá, era isso que eu queria. Então, eu tenho que verificar, antes de preencher a minha list box, eu tenho que verificar if mi.txt p título.text for diferente de em branco, then ele vai fazer isso aqui, tá? Se a caixa de texto não estiver em branco, ele faz isso. Então, na verdade, eu inverti aqui o asterisco, ele tem que ficar entre as aspas. Asterisco aqui também. Tem que ficar sempre entre as aspas, esse asterisco. Então, vamos ver se vai funcionar agora. Vou apertar F5 aqui. Eu vou começar. Olha lá. Ele já está fazendo mais ou menos o que eu quero. O problema é que ele está trazendo, só que ele não está limpando a list box. Então, cada mudança que eu fizer aqui, ó, ele vai colocar mais. Primeiro eu vou ter que verificar também se o registro, né, se o record set tem registro. Eu já fiz isso aqui no FRM Acervo, que é essa parte aqui, que é o verifica se já existe. Então, isso aqui, ó, eu já mostrei para vocês, que é verificar se tem registro, tá? Que é o record count maior que 0. Então eu vou voltar aqui, ó, porque eu estou mandando ele para o primeiro registro, mas se não tem registro, vai dar erro. Então eu só vou preencher aí, ó, se tiver algum registro. Então, tendo registro, aí eu começo a limpar a minha list box. Então, mi.lstacervo.row source é igual a em branco. Isso aqui limpa a list box. O que está faltando agora é eu dizer para ele que se ele não encontrar nenhum registro, ele limpa a caixa de texto. Aí, quando eu digitei, ele já filtra. Agora o problema é que quando ele não encontra nenhum registro, ele não faz nada aqui. Então, voltando aqui, tem que dizer o seguinte: se o record set tiver algum registro, ele faz isso aí, que é preencher a list box. Agora, caso contrário, else, o que ele faz? Ele limpa a list box. Então, mi.lstacervo.rowSource é igual a em branco. Vou digitar algum valor aqui. Está filtrando. Aí, quando fica em branco, ele já limpa, porque não, estando a caixa em branco, ele não encontra nenhum registro que esteja em branco. Se eu digito alguma coisa que tem aqui no título, ele me traz. Vai trazer todos os títulos. Se tiver 2 em 1000 títulos, ele vai trazer os 1000 títulos aqui, vai trazer os 1000 registros. Então está funcionando. Agora, o que eu preciso fazer é simplesmente pegar esses outros campos aqui, ó, e fazer o mesmo código. Então vamos pegar esse código e vamos copiá-lo para os demais campos que eu tenho aqui, ó. txt p ano
Tá? Esse P que eu estou colocando é um P de pesquisa. Então aqui eu quero o evento change. Coloco aqui. Aí, aqui onde está P título, tem que colocar P ano. Aí a outra caixa de texto que eu tenho é a txt P autor. Pegar o evento change. Colocar aqui. E aqui onde está P título, coloco P autor. A outra caixa de texto é a P código. Pegar o evento change. Onde está aqui título, eu coloco o código. Só que o meu campo lá, ele não é o código, ele é o código acervo. Aí eu tenho agora a P descrição. Evento change. Onde está título aqui, eu coloco descrição. Eu tenho agora a P editora. Pegar o evento change. Onde está título, eu coloco editora. Eu tenho a P quantidade. Vou pegar o evento change. Onde está título, eu coloco quantidade. Tá? Aí você pode ter a dúvida, mas aqui também não tem que mudar para quantidade? Você pode mudar, só que aí ele vai ordenar pela quantidade. Tá? Eu não quero isso, eu quero que ele faça uma ordenação pelo título. Você vê qual é a sua preferência. Tá? Se você realmente quer que fique a list box ordenada de acordo com a ordem das quantidades, né? Quantidade 1 primeiro, depois quantidade 2 segundo, quantidade 3 terceiro, aí você coloca aqui order by quantidade. Aqui eu tenho P seção, pegar o evento change aqui, e aqui onde está título eu vou colocar seção. Então aqui eu tenho que colocar também o seção, que é aqui, seção, tá? Então em todos esses aqui, ó, eu vou ter que trocar. Então aqui é a quantidade. Aqui é o editora. Aqui é o descrição. Aqui é código. Aqui é o autor. Aqui é o ano.
É que o meu SQL aqui, ó, eu não troquei o título aqui, ó, tá? Eu tenho que trocar aqui, tá? Que é onde a seção, né, seja igual a txt seção, tá? Em todos eu vou ter que fazer isso, que é onde a quantidade onde a editora onde a descrição onde o código acervo onde o autor onde o ano e aí terminou. Então voltando lá, Alt F11 e F5. Então aqui eu vou ter o seguinte. No meu carregamento, né, que é o form load, ele já está carregando itens a mais. Então eu vou precisar, eu não sei se é porque ele já estava executando aqui, ele está trazendo itens a mais. Então, no meu form load eu tenho que ver por que ele está trazendo itens a mais, tá? Eu vou tentar colocar aqui para limpar a list box para ver se ele para de fazer isso. Então vou colocar mi.lst acervo.row source é igual a em branco. Alt F11, F5. Agora sim, ele parou de trazer dados a mais. Faltava limpar a list box. Então vamos ver pela seção aqui. Seção. Quero trazer a literatura. Está trazendo. Agora, o que eu vou precisar fazer é um botão para ele limpar todos os filtros, né? Então ele vai precisar limpar todas as caixas de texto, mas me trazer os registros, tá? Senão eu fico sem nenhum registro aqui, né? Então eu vou precisar de um botão aqui, ó, chamado carregar registros, para ele me mostrar todos os registros. Então vou vir aqui no modo design, colocar um botão aqui. Aí aqui no evento dele, eu vou ter a parte do evento, mas antes disso, vou ter o nome dele, que vai ser cmd registros, tá? Formato aqui, a legenda dele vai ser carregar registros, ok?
Então, quando a pessoa clicar em carregar registros, o que ele vai fazer? Ele vai precisar limpar todas as caixas de texto. E depois que limpar, aí ele vai carregar todos os registros, que é o mesmo código que eu tenho no form load. Então eu vou apertar aqui Alt F11. Aqui, ó. No form load eu já carrego todos os registros. Então aqui no botão eu vou fazer a mesma coisa. Então eu tenho CMD registros. Aqui eu carrego os registros. E antes disso, eu vou limpar todas as caixas de texto. Então, aqui eu vou pegar do FRM acervo, que ele já limpa todas as caixas de texto. Então aqui, ó, limpar caixas. Isso aqui. Então, primeiro eu limpo todas as caixas. Aí depois eu carrego todos os registros. Né? Então eu seleciono todo da tabela acervo. Então me traz todos os registros. Então vamos voltar lá. Vou apertar F5 aqui. Então suponha que eu fique mexendo aqui, ó, na descrição, né? Aí eu limpo tudo, aí apaga tudo. E agora, como que eu faço para trazer os registros? Aí eu clico em carregar registros. Tá? Método ou membro de dados não encontrado. Então, aqui na TXTP código, eu tenho que verificar se eu tenho essa caixa de texto aqui. Não é código acervo, é código só. Então, era esse o problema aqui. Alt F11, eu vou fechar e abrir novamente. Aí eu estava aqui na descrição, né? Aí agora eu apago tudo. Sumiu tudo. O que eu faço? Carregar registros. Aí ele me traz tudo aqui. Ó. Então, ele limpa todas as caixas de texto e me traz todos os registros. Okay? Então agora falta eu testar a quantidade, né? Quantidade. Se eu digitar aqui, ó, de quantidade, não está fazendo nada. Se eu digitar 1, autor, vamos supor que eu queira o João da Silva. Então eu coloco o J aqui. Está trazendo. Editora. Vamos supor que eu queira a editora 2. Está trazendo. Ano. 2020. Não tem nada. 1997. 71. 9. Ok, está trazendo. Código A. Ele traz, mesmo que eu digite minúsculo, e aqui no código está maiúsculo, ele traz por causa do like. O like serve para algo que seja parecido, não precisa ser exatamente igual. Então tá trazendo aí todos os registros. Agora se eu quiser, de repente, se eu clicar em carregar registros, o que ele faz? Limpa todas as caixas de texto e carrega todos os registros. Então este era o código que eu queria mostrar para vocês.
Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Eu tenho aqui no FRM Pesquisa o botão Alterar. Eu vou apertar aqui Alt F11. O código desse botão, primeiramente eu copiei o mesmo código do botão cadastrar do FRM Acervo, porque são códigos muito parecidos. Então, primeiramente eu verifico se o código já existe. Então aqui, ó, caso o código não exista, aí eu vou dar a mensagem aqui, ó, código não cadastrado. Então, se eu executar o record set e o record count me retornar 0, é porque ele não encontrou o código que está aqui na txt código. Então, esse código não existe. Aí precisa cadastrar esse código. Depois, se quiser alterar, aí pode alterar. Aí aqui vem a parte da alteração. O meu record set ele já foi executado aqui, ó. E o SQL é selecionar todo da tabela acervo, onde o código acervo é igual a txt código. Então aqui eu já executei o record set, verifiquei se tem algum registro com esse código. Aí agora a parte da alteração eu vou usar aqui o rs edit. Aí eu vou jogar os valores que estão nas caixas de texto para os campos do meu record set. E aí eu vou fazer o update, que ele vai atualizar na minha tabela. Aí eu dou a mensagem dados cadastrados. Aí então eu chamo o mesmo código que está no botão carregar registros, né? Porque aí ele carrega de novo para mim todos os registros que estão na tabela. Aí eu vou poder ver que foram alterados os dados. Então eu vou apertar aqui Alt F11, F5. Aí aqui, ó, eu tenho teste editora. Eu vou querer colocar a editora 1. Então eu clico aqui. Aí onde está aqui, ó, teste editora, eu vou escrever editora 1. Clique em alterar. Aí, ó, dados cadastrados. Eu vejo aqui que ele alterou. Aqui tem teste seção, tá? Então aqui, ó, teste seção. Vou mudar aqui, ó, para literatura. E aqui teste descrição. Eu vou colocar descrição 1. Alterar dados cadastrados. E aí ele carrega para mim na list box os dados já alterados. Então esse era o código que eu queria mostrar para vocês. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Eu coloquei aqui um botão excluir e copiei o código do botão alterar, que é um código bem parecido. Eu vou mostrar agora o código do botão excluir. Então, como nós já fazemos no botão alterar, eu verifico se o código existe de acordo com a txt código. Aí a parte da exclusão, eu tirei toda aquela parte de edit, update e deixei só rs.delete.
Aí eu dou uma mensagem, dados excluídos. E aí eu dou um clique no botão registros para que ele carregue os dados que estão na tabela. Então, antes de excluir, eu vou colocar aqui mais um registro. Título 3, seção 3, descrição 3, quantidade 3, ano 2019, código A, B, C, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, editora 3, autor 3, cadastrar, dados cadastrados. Eu vou fechar, vou ir para o formulário de pesquisa, vou selecionar aqui o registro 3 e vou clicar em excluir, dados excluídos. Ele limpa aqui as caixas e carrega novamente a list box com os dados que ficaram na tabela. Então este é o código que eu queria mostrar para vocês. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal.